A Bullet Collector, essa broca, ela tem como principal aplicação a remoção de enxerto particulado de áreas doadoras intrabucais. Hoje vamos simular a remoção diretamente do palato, uma das áreas que eu mais adoro fazer esse tipo de trabalho, principalmente para fazer enxertias em região de maxila. A Bullet Collector, ela tem algumas regrinhas de uso, né? A primeira regra é que ela tem duas velocidades para aplicação. A primeira, de 300 a 450 RPMs, ela vai produzir um biomaterial que tem ali uma semelhança muito grande ao Lumina Bone Porous Large. A segunda velocidade é entre 700 e 800 RPMs, com um triângulo 20:1, que vai simular uma granulação semelhante ao Lumina Bone Porous Small. Então hoje vamos trabalhar, né, dentro desse parâmetro para exemplificar a aplicação direta. Com o nosso motor já programado, agora é hora de fazer a remoção desse enxerto. Interessante é que assim, nós não precisamos irrigar para fazer essa manobra. Talvez um pouco de soro na seringa seja suficiente. Então a broca ela vai fazer o corte e o interessante é que o stop de plástico ele tem essa função justamente no formato helicoidal para limitar o meu acesso junto ao osso, garantindo ali que ela introduz apenas 5 milímetros adentro do osso para que não haja risco de maior perfuração. Uma vez que eu fiz essa movimentação, eu removo a minha broca e é possível observar no blister formado justamente todo aquele material que nós queremos utilizar para fazer, né, a nossa enxertia. Eu vou deixar separado para mais tarde, mas aqui vai ser feito um bom mix de material xenógeno com material autógeno removido do palato. Uma vez removido o osso particulado do palato com a Bullet Collector, vamos fazer a sutura da região doadora com um fio de sutura que indicamos. Nesse caso é o Bebop da Critério Biomateriais e eu gosto muito dos 5 zeros. Ele vem nesse blister. Agora vamos fazer essa sutura. Uma das técnicas que eu mais gosto de suturar a região de palato é a técnica onde utilizamos a continuação do fio, ou uma técnica contínua de sutura. Vejam que ele passa muito fácil o fio. E ele trava muito bem o nó, sem necessidade de ficar indo e voltando. Primeiro o nó é executado, agora continuamos com a técnica contínua usando pequenas travas para facilitar a manipulação. É primordial utilizar bons instrumentais. Nesse caso, várias marcas nacionais oferecem excelente custo-benefício, mas logicamente tudo isso é possível com um excelente fio de sutura. Sutura quase finalizada. Hora de dar o nosso último nó com o Bebop da Critério Biomateriais. Um fio de alta resistência que acompanha o deslocamento do tecido e, como vocês sabem, o polipropileno tem memória. Então ele vai sempre trabalhar em prol da qualidade. Agora eu vou simular uma reconstrução horizontal utilizando a barreira de PTFE com reforço de titânio, associando o Lumina Porous ao osso autógeno removido do palato. Essa técnica se chama Salsage Technique. Vamos fazer a fixação da barreira com reforço de titânio em cima desse biomaterial para ganho de volume. Primeira parte, nós temos que fazer uma boa incisão e nesse caso nós vamos utilizar aqui a região posterior da maxila para fazer essa incisão. É necessário relaxar essa região para que tenha maior deslocamento de tecido, uma vez que eu vou fazer um grande volume. Isso vai ser importante e primordial para que não haja deiscência da sutura durante o processo de cicatrização. Uma vez que eu fiz essa divulsão, essa incisão, eu vou fazer o divulsionamento da área, soltando o tecido o máximo que eu posso. Justamente para a gente ganhar aquela área de volume.
Uma coisa importante de citar é que a região que iremos reconstruir, nós devemos fazer uma manobra que é de descorticalização da área. Essa descorticalização é extremamente importante, uma vez que ela vai fazer com que haja nutrição da região a ser incisionada, a ser reconstruída. Tiramos qualquer indício, né, de tecido de granulação, isso é muito importante. E agora nós vamos fazer o mix de material, primeiramente. Num DAPIN, nós vamos colocar o biomaterial autógeno removido, muito se discute a respeito de qual é a proporção ideal. Hoje a gente sabe que tem que ter os dois materiais, não existe uma proporção determinada. O 50-50 é uma proporção que a gente recomenda, mas não existe consenso a respeito de qual a quantidade ideal. Uma vez que eu removi o lacre do blister do Luminaporos granulação large, vou fazer o mix no meu DAPIN. Fazer a nutrição desse material, homogeneizar e umectar. Para tornar ele o mais carreável possível. Aqui nós temos um mix de tecido autógeno e tecido xenógeno. Vamos agora separar os tecidos. E vamos trabalhar com a nossa barreira de Teflon com reforço de titânio. Nesse caso, estamos utilizando a Lumina PTFE com reforço de titânio de 10 por 25. Para melhor eficiência, nós temos que utilizar parafusos de fixação. E aí, vamos utilizar aqui um parafuso de 1,5 por 5. Já preparado justamente para essa técnica. E assim, nós temos uma reconstrução de aumento horizontal utilizando barreira de PTFE com reforço titânio associada com material xenógeno, biomaterial xenógeno, Luminaporos granulação large e tecido autógeno removido do palato com a Bullet Collector. Muito bem. Fixamos a barreira de PTFE com 2 parafusinhos e isso é o suficiente. Podemos agora fazer a sutura utilizando o fio de politetrafluetileno, que é o mais indicado para situações como essa. O BPTFE da Criteria Biomateriais. A técnica mais recomendada em situações assim é a técnica do colchoeiro vertical, que nós conjugamos geralmente com uma sutura simples. Então, fazemos aqui a técnica do colchoeiro vertical. Que é uma técnica simples de execução, muito comum e que é indicada para uso do fio BPTFE da Criteria Biomateriais. O fio, por ser um fio extremamente técnico e ser isento de memória, ele acompanha o deslocamento do tecido, travando de forma bem interessante e de forma segura. Vamos repetir pelo menos mais uma vez esse defeito, essa técnica, para afirmar o conceito. O fio de PTFE tem essa característica de permitir uma boa coaptação dos bordos e ainda garantir a diminuição do risco em relação à deiscência de sutura, uma vez que ele faz uma coaptação perfeita
com o menor risco. E como eu falei para vocês, é uma técnica que faz a necessidade da conjugação de suturas simples para adaptação e mais segurança. Agora a gente repete 3 suturas simples, que é uma intercalada em cada colchoeiro para melhor adaptação do tecido. Neste exercício nós utilizamos a Bullet Collector para fazer a remoção de tecido particulado, tecido ósseo particulado do palato, o fio de polipropileno para fazer a síntese do palato, nós utilizamos a barreira de PTFE com reforço titânio, Lumina PTFE mais titânio, utilizamos o Lumina Poros granulação large associado com um biomaterial com osso autógeno removido do palato e fixamos tudo com parafuso e depois utilizamos para a síntese da região o fio de PTFE BPTFE da Critério Biomateriais. Para essa e mais informações de cirurgias e técnicas, nos siga em nossas redes sociais. Até lá!